Eu quero até contar para vocês que o Edmundo Gonçalves, que é o opositor de Nicolás Maduro, ele agradeceu ao Brasil e aos outros países por pedirem a publicação das atas eleitorais do último domingo. Bruno Pinheiro vai trazer as informações para a gente e vai contar um pouquinho também sobre a manifestação do ministro das Relações Institucionais sobre toda a forma como o PT se manifestou sobre o assunto, o próprio presidente da República ontem ao ser questionado por jornalistas. Vamos começar então com o Edmundo Gonçalves. Bruno, e depois você vai destrinchando o tema aí para a gente contar tudo para a nossa audiência. Bem-vindo. Então vamos juntos. Ótima tarde a você e a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Evandro, então houve sim essa resposta, esse agradecimento não somente ao governo brasileiro, mas a outras nações que também estão exigindo que essas atas sejam divulgadas para esclarecer, jogar luz nessas informações sobre o resultado do emblemático 28 de julho, justamente sobre as eleições na Venezuela, que essas informações acabaram dificultando ali, até mesmo quando estava em cerca de 80% do resultado, já acabou divulgando que Nicolás Maduro estava reeleito então. Veio essa informação nas redes sociais de Edmundo Gonçalves, fazendo justamente esse agradecimento, relembrando que é muito importante que essas atas sejam divulgadas, é o que a oposição está esperando logo no primeiro momento. A oposição já exigia justamente essas informações. E hoje, um pouco mais cedo, o ministro Padilha, ministro das Relações aqui no Palácio do Planalto, em uma entrevista, chegou a falar sobre essa nota, então, do PT, que ele é independente para responder em relação a isso, mas disse que o governo Lula está aguardando e que essa é uma decisão muito assertiva, muito correta, na verdade. Essa espera de Lula para se pronunciar, para responder sobre o resultado das eleições na Venezuela. Vamos rever então essa fala do ministro de hoje um pouco mais cedo em relação às atas que ainda não foram divulgadas na Venezuela. As notas oficiais do governo brasileiro através do Itamaraty são muito explícitas. E o presidente reforçou, inclusive na fala dele ontem, ele falou o seguinte, eu estou aguardando a ata. E não é só o presidente Lula. A Colômbia está assim, o México está assim, os Estados Unidos está assim, ou seja, os maiores países do nosso continente estão tendo essa postura, porque é uma postura correta para quem quer ajudar a pacificar toda a situação, a resolver todo o conflito. Lógico que tem um conflito lá, É uma postura correta de quem contribuiu para que o processo eleitoral pudesse existir, para que mais de 10 milhões de venezuelanos fossem lá participar das eleições, e a postura correta de quem está preparado para ter uma postura de ajudar, inclusive, a qualquer tipo de pacificação que seja necessária, qualquer mediação. Exatamente, Evandro. Além disso, há ainda uma análise aqui do Palácio do Planalto e também do Itamaraty sobre uma eventual nota em conjunto com outras nações. Ou seja, quando o governo brasileiro for se pronunciar, que seja então ali uma nota em conjunto também. Agora há pouco, na hora do almoço, na verdade, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, esteve no TSJ lá da Venezuela, justamente exigindo, Evandro, uma espécie de uma auditoria sobre o resultado da eleição de domingo, em meio ao que ele chamou de ataque contra o processo eleitoral. Ele esteve ali com alguns assessores, conversou com essas autoridades, na verdade, que é comandada pelo chavismo, ou seja, também não passa nenhum tipo de confiança sobre essa possível investigação sobre o sistema eleitoral e o resultado eleitoral que foi divulgado através do CNE no último domingo, dia 28. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações. Bruno Pinheiro, um abraço para você. Vá chamando a gente aqui se tiver novidades sobre esse tema e sobre outros também. E aí, Fábio Piperno, o que você achou da manifestação do ministro das Relações Institucionais? Olha, tocou em muitos temas. O primeiro, a nota do PT, que a gente comentou aqui ontem, eu considero uma excrescência. Falei isso ontem. E mais tarde, a gente estava terminando o programa, enfim, não deu tempo para falar isso. Bem no finalzinho, por volta aí de quase 18 horas, o senador Paulo Paim, uma histórica figura do PT, senador há muito tempo, divulgou a seguinte mensagem no Twitter. A situação na Venezuela é gravíssima e lamentável. Espero por dias melhores para o seu povo, para o país como um todo. E aí ele prossegue, sem transparência do processo eleitoral, liberdade política de expressão, respeito aos direitos humanos, não há democracia. Ele está certo. Então, é isso que o PT deveria ter feito. É um pronunciamento nessa linha.
como eu sempre enfatizo aqui, o PT não é um monolito e, infelizmente, tem uma ala importante que ainda tem praticamente os 2 pés no passado, na Guerra Fria. Essa ala, ela está errada. O posicionamento correto é do senador Paulo Paim. Agora, sobre o que ele falou em relação ao posicionamento do Brasil, eu não acho equivocado, não, disse aqui ontem. O que eu achei equivocado, aliás, foi a entrevista que o presidente Lula deu. Agora, o posicionamento do Brasil de aguardar, esperar a proclamação dos resultados com essas atas que faltam, e tem que exigir isso mesmo, assinar um documento conjunto com nações, com países, com governos que exigem a mesma coisa, eu acho que isso sim está no caminho correto, porque é esse tipo de ação que vai dar um respaldo legal para a oposição venezuelana ter ainda mais elementos para contestar não só o resultado, mas todo o processo. Falta, quer dizer, todo mundo sabe o que houve, ninguém é idiota, ninguém é míope, todo mundo sabe o que houve. Agora, é importante, além de todas as percepções, que também tudo isso seja documentado. Então, essa documentação vai dar, inclusive, mais respaldo para a oposição venezuelana brigar em fóruns internacionais para tentar, aí sim, reverter esse estado de coisas. A única questão é a viabilidade de fóruns internacionais para resolver a situação, né? A gente viu aí já várias guerras, Organização das Nações Unidas fazendo várias reuniões... comunidade internacional sendo consultada e nada mudou até agora, né, Pepe? Eu disse aqui ontem que eu acho que ditador não cai por conta disso. E cada vez menos. Eu falo isso, enfim, o tempo todo aqui. Só que, e nesse caso não seria diferente. Mas eu acho que esse apoio é importante até para a oposição da Venezuela começar a abrir fissuras nas Forças Armadas. É lá onde a única chance dela de reverter esse jogo é lá. Ela tem que buscar apoios das Forças Armadas. E se ela tiver esse apoio internacional, com base em documentação, aí talvez esse caminho seja menos tortuoso. Fala, Segré. O que eu não consigo entender, Pipeno, é o seguinte. Primeira questão, o PT e o MST, os dois juntinhos, parabenizando, dizendo que é democrático, fazendo um monte de questões, é uma manifestação institucional, é o partido. Péssimo. É o partido. Sim. Então, se o Paim, o senador, muito criteriosamente coloca uma situação que contrapõe a essa manifestação do PT, essa dele é pessoal. A institucional é do PT. Perfeito. E essa que vale. E eu tomara, nas próximas eleições, todo mundo que está participando das eleições diga, desculpe-me, o senhor é do PT? Sim. O seu partido defende ditaduras. O seu partido defende fraude. Porque isso é o que determina essa manifestação. Eu não consigo entender como o presidente Lula manifesta com total normalidade que as eleições transcorreram com normalidade. Quando vamos fazer um exercício muito simples. Senhor Maduro, sei lá, o Conselho Nacional Eleitoral disse que o senhor ganhou e deve ter algum documento para justificar isso. Poderia me mandar o documento? Agora. Não, porque já passaram 3 dias, Piperno. 3 dias para publicar um ata? Teoricamente, se ganhou com 50,4, tem algum documento que diga isso. Cadê o documento? E aí o Brasil disse, vamos esperar as atas. Tá, e se a ata demorar 1 ano, o que vai ficar esperando? Não vai tomar posição nenhuma porque a ata não apareceu? A ata tem que aparecer agora, não amanhã ou depois. Hoje tem que aparecer. Já teria que ter aparecido na segunda. Porque se eles demonstraram 50,4, mostra a ata. A oposição está mostrando a ata. E essa ata, teoricamente, para o governo brasileiro não vale. Só vale a do Maduro. Ok. Manda a sua ata, mas manda agora. Não espera 1 semana para mandar a ata. É intolerável o governo brasileiro esperar 1 semana, 3 dias, o que for, para pedir uma ata. Deveria estar a ata aí. Fala, Piperno, remate. Não só o governo brasileiro e vários outros da região, inclusive... Não me interessa os outros, me interessa esse. Organismos internacionais, porque é uma posição responsável de quem tenta, de fato, uma intermediação que possa levar esse processo a algum desfecho Piperno, que não seja favorável. O Carter Center mostrou que não foi na normalidade. Ontem não importa isso? Isso, ontem à noite, é verdade. Então, isso importa. Aí mostra que não era normal. Claro, não foi normal. E como o governo vai falar que é normal? O que o Carter Center faz? Ele também pede a publicação das atas.
Bom, ainda nessa edição a gente vai trazer mais informações sobre o que está acontecendo na Venezuela, inclusive com policiamento nas ruas, com mais pessoas mortas, dezenas, centenas de pessoas presas depois, das manifestações que aconteceram contra o resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral. Mas agora a gente vai trazer um pouco o debate aqui para o nosso quintal e depois a gente vai atualizando vocês sobre isso.